Conversas inteligentes para pessoas ambiciosas, para fazer a sua carreira ganhar vida de novo. Esse é o podcast Nunca Almoce Sozinho, um espaço onde a trajetória encontra a estratégia, onde a conversa sobre carreira deixa de ser teoria e vira prática real. Aqui, a gente parte de uma tese muito simples. Crescimento é obtido através do conhecimento aplicado. Aqui é onde você vai encontrar o encontro entre a teoria e a prática. Pessoas que unem boa formação com experiências desafiadoras, criam impacto, geram oportunidades e mudam o jogo. A gente entrevista profissionais que são referência, porque eles unem duas forças muito raras de serem encontradas: uma base acadêmica sólida e uma experiência de mercado concreta em grandes empresas. Profissionais que estão mudando o jeito como o Brasil entende a gestão das suas carreiras e o futuro do trabalho. Eu sou o Frederico, host do podcast Nunca Almoce Sozinho. Olá, pessoal, tudo bom? Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, agora para iniciar o nosso segundo episódio do podcast Nunca Almoce Sozinho. E hoje eu vou ter a presença ilustre, do professor Carlos Heitor Campani. Eu tive a satisfação e o privilégio de ter o professor Campani como meu professor, alguns anos atrás, que praticamente me introduziu aí no mundo das finanças, e com o passar do tempo a gente foi aí mantendo esse contato, trocando informações, e hoje considero ele um grande mentor e também um grande amigo. Me sinto muito privilegiado por isso, Então, fazendo aqui uma breve introdução sobre o currículo, vasto currículo do nosso convidado. Nosso convidado de hoje é PhD em Finanças pela EDEC Business School da França, é mestre em Administração com ênfase em Finanças pelo COPEAD da UFRJ, é pós-doutor na Princeton University dos Estados Unidos, e também tem uma atuação muito forte como diretor acadêmico da Illuminus Academia de Finanças, Sócio fundador da CHC Finance e da For Capital, duas empresas aí que vêm prestando serviços aí no segmento empresarial, e ele vai poder, ao longo da nossa conversa de hoje, contar um pouco mais sobre toda essa trajetória dele. O currículo é muito extenso, ele também é professor da Escola Nacional de Seguros, idealizador do projeto, um projeto super bacana chamado Jovens Talentos em Finanças, um projeto que vem a cada ano aí investindo na redução da desigualdade social, e também, para fechar essa breve apresentação dele, é ex-professor concursado do quadro de professores do COPEAD UFRJ, e também, antes de se graduar na Engenharia Química da UFRJ, passou pelo Instituto Militar de Engenharia, pelo IME, e também fez vários cursos de complementação, de extensão no IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que nós temos aqui no Rio de Janeiro, inclusive uma ótima casa, de muitos docentes aí competentes, e que trouxe até uma medalha Fields, professor? Acho que a gente pode até comentar, quando o senhor estiver falando dessa parte dos cursos que o senhor fez no IMPA, a medalha Fields para um brasileiro, que é considerado como se fosse aí, digamos, o prêmio Nobel da matemática, Mas então, antes da gente entrar, professor, na estrutura do nosso podcast, no vídeo que eu gravo de divulgação, eu falo que aqui a gente vai fazer perguntas e respostas e sem maquiagem, A gente vai falar a verdade, contar os vários casos de sucesso que eu tenho certeza que o senhor teve, mas também as lições aprendidas, com os deslizes, com algumas intempéries, e reveses que com certeza também pode ter passado. Queria que você desse uma saudação inicial para o nosso público aí, para falar um oi para a galera. Muito bom, Frederico, é um prazer estar aqui com você. Já te parabenizei diversas vezes, mas fica aqui registrado, a baita ideia que você teve. Começou com os posts no LinkedIn, do Nunca Almoce Sozinho, agora aqui com essas conversas. Então, parabéns, e vai ser muito bacana estar aqui conversando com você. E você que está aí nos assistindo, muito obrigado pela tua atenção. Isso me deixa lisonjeado, Ser professor é ter a atenção dos seus alunos ali naquele momento, O aluno, em geral, entra na sala de aula, ele já te dá a atenção, mas o mais importante é você conquistar a atenção dele fora da sala de aula, e principalmente a confiança. E é isso que eu sempre tento ao longo da minha vida profissional enquanto professor. Bacana, mestre, bacana. Então, entrando agora nessa parte do nosso podcast, a primeira pergunta, que eu gostaria de fazer, seguindo um pouco
em ordem cronológica, desde a sua formação até a sua atuação profissional, né? Quando a gente analisa o seu currículo da parte acadêmica, a gente percebe, professor, que o senhor tem uma base técnica muito forte, né? Como eu falei, começou lá no IME, o Instituto Militar de Engenharia, formou-se depois na Engenharia Química da UFRJ, fez um mestrado no COPEAD, fez o PhD na França, né? E depois um pós-doutorado lá em Princeton. A pergunta que eu queria começar o podcast de hoje é, com essa base rigorosa, né, matemática, de engenharia que o senhor tem, como que ela ajudou a moldar a sua visão financeira, né, e o que motivou o senhor a dar essa pivotada na carreira no sentido de sair de um ambiente um pouco mais acadêmico e ir caminhando para um ambiente empresarial, de consultoria e de empreendimento? Vamos lá, Frederic, essa pergunta demanda uma resposta bem rica, né? Então eu vou procurar ser objetivo aqui, né? Primeiro, desde a época de escola, né, ensino médio, eu sempre tive muita facilidade para aprender, eu sempre aprendi muito fácil, muito rápido, né? A matemática, para mim, a lógica, para mim, ela é lógica. Então, você viu uma vez, aprendeu, acabou, aprendeu pro resto da vida. Até hoje eu sei. Eu sou péssimo memorizador, né? Não sei decorar a fórmula, nunca soube. Então eu tenho que entender a lógica. Então, até hoje, se me perguntar, eu demonstro rapidinho fórmulas da soma da PA, soma da PG, qualquer, né, esse tipo de coisa. Então eu nasci com essa facilidade e aí eu sempre busquei, né, aliar isso, né? Então eu busquei, na época, no Rio de Janeiro, qual era o melhor colégio aqui de ensino médio, né? E aí era um colégio caro, né? Mas eu fiz prova, né, de bolsa, consegui a bolsa, e aí, né, a universidade eu pude escolher, né, eu passei para o IME, passei para o ITA, não queria ir para São Paulo, fiquei aqui no Rio no IME, aí depois na minha época eu tinha que ser militar, né? Hoje você pode escolher, né, ser da reserva, né? Na minha época eu tinha que ficar 5 anos se eu me formasse lá, então eu saí para me formar na UFRJ, e até então, Frederic, eu não tinha nenhuma visão do mercado. A verdade é essa, eu não tinha nenhuma visão do mercado. Eu queria estudar, eu queria estar nas melhores escolas, né? E aí, na época, eu já comecei a fazer um mestrado sem ser formado em matemática pura, aqui na Universidade Federal Fluminense, em Niterói, onde eu moro, porque eu queria estudar, eu queria ir além, né? Me aceitaram sem ser formado. E aí IME e engenharia, eu tinha que escolher uma, né? Eu adorava química, então pouca gente sabe, mas eu sou engenheiro químico, né? Porque eu adorava matemática, adorava física, adorava química, então eu escolhi engenharia química, mas eu nunca me vi na história da minha vida como engenheiro químico. Eu me formei, eu falei, eu não sou engenheiro químico. eu não. E aí foi interessante que me falaram do COPEAD, né, que era na UFRJ, que era, na época, tinha um mestrado em finanças, né, hoje não tem propriamente dito, as coisas mudaram bastante, mas na época tinha, com um corpo docente assim, espetacular, né, de pessoas que entendiam, sabiam muito de finanças. E eu falei, vou fazer para lá, mas tinha que ter experiência, não tinha nenhuma experiência. Né? Eu peguei meu diploma numa mão e entreguei lá no Copiagem para mostrar que eu era. Então eu fui na sequência, fui estudar e segui estudando. Foi quando eu descobri finanças, né? Eu falei, finanças, pô, tá aí, uma coisa legal, né? Eu sempre fui muito razoável, né, com o dinheiro, eu sempre tive uma preocupação, eu tive uma boa educação financeira, gostava de, né, tinha a cabeça de juntar dinheiro, né? Que eu comecei a dar aula particular nessa época. Falei, finanças faz sentido, né? Tem muito número, matemática, eu adoro. Fui fazer. Não tinha nenhuma experiência de mercado absoluta, né? Na minha turma o pessoal vinha de BNDES, Banco Central, de Vale, todo mundo com experiência. Eu era o garoto novo, né? O zerado, né? Ali na turma. Mas conseguia muito bem, né? E aí depois eu continuei dando aula, mas foi quando eu resolvi, não, agora eu tenho que abraçar uma carreira, porque mesmo assim, eu não entrei no mercado de finanças propriamente dito, sabe, Fred, depois do mestrado. Sim, eu comecei a fazer consultoria com um professor meu na época, né, que é muito comum, e comecei a gostar de consultoria, aplicar o meu conhecimento, mas eu precisava chegar ao final da trilha do conhecimento, né, assim, em termos de titulação, né, porque você nunca para de estudar. Eu precisava fazer um doutorado, né, e aí eu queria fazer um doutorado fora, porque, né, os melhores programas, fica aí a dica, quer fazer um doutorado,
Aí depende da área, claro, mas na minha área, finanças, por exemplo, você tem que ir para fora. Não tem comparação, tá? E fui para fora. E aí depois surgiu a oportunidade, consegui uma vaga no pós-doc Princeton, uma das mais famosas do universo, né? Einstein lá, vários, não vou nem citar. E aí foi quando eu decidi voltar para o Brasil, né? Fiz concurso público lá no COPEAD, me tornei professor, e eu vim com a cabeça lá de fora, né? De aplicar o conhecimento, não apenas eu era professor, fazia pesquisas, publiquei mais de 60 trabalhos acadêmicos em journals, né? Acadêmicos, mas eu sabia que o meu caminho era aplicar na prática, no mercado. E aí eu comecei, né? A trabalhar com empresas. Hoje são quase 100 empresas bastante famosas, bancos, assets, e por aí vai. E é interessante, né, porque fica aí uma lição para o jovem, né, como eu, que não tinha a menor noção, não sabia. Cara, no Brasil você não tem a carreira de finanças na graduação, né? Você meio que cai ali em produção, em administração, em economia e descobre finanças, né? E aí você sai da graduação sem saber finanças, porque essas áreas não ensinam finanças de verdade, né? Ensinam matemática financeira, investimento um pouquinho, mas é muito superficial. Então, saibam que é possível, né? Você percorrer uma carreira em finanças. Então, basicamente, a minha trajetória foi essa. Você comentou no início, até esqueci de falar agora, né, do IMPA, né? Na época que eu estava estudando, eu queria estudar muito, e eu tinha facilidade, eu falei, pô, eu estava no IME, eu queria mais, então eu fui para o IMPA, né? E olha só que doideira, eu fazia mestrado em matemática na UF, IME e IMPA, tá? Tudo simultaneamente, cara. E aí depois eu ainda comecei, ganhei uma bolsa no mestrado em finanças, na primeira turma do mestrado em finanças do IMPA. Se não me engano, eu acho até que esse curso, não sei se ainda existe, tá? Eu ouvi falar, pelo menos algumas pessoas saíram, tal. Enfim, mas o IMPA é um celeiro de craques, assim, pessoas inteligentíssimas. Se você gosta de matemática, e como eu sabia que eu não seria um matemático, eu não queria ser matemático, eu queria estudar por prazer e porque aquilo me abria a cabeça. Então, eu dou essa dica também: estudem matemática. Tá? Estudem matemática. Não tem a ver com querer ser matemático, tem a ver com fazer isso aqui na mente, ó. Abre tua mente. A matemática te ensina, Frederic, a aprender. Você aprende a aprender. E depois que você sabe como aprender, você aprende qualquer coisa. E aí você vai ser um executivo, você vai trabalhar com logística, com finanças, vai ser engenheiro se quiser, vai ser qualquer coisa. Vai ser qualquer coisa. Então, para quem gosta, claro, você não pode, né, dar um prato cheio de cebola para quem não gosta de cebola. Mas para quem gosta de matemática, procure estudar bastante matemática. E se puderem, né, principalmente o pessoal aqui do Rio de Janeiro, estuda no IMPA, porque é uma casa, é um celeiro de craques. Claro, eu me afastei, né? Tem muitos anos que eu não vou lá no IMPA mais, mas pelo menos na minha época se continua. Você olhava para um lado, era o Pelé, do outro lado o Maradona, do outro o Zico, era impressionante. Não à toa que nos trouxe aí, né, a medalha Fields há alguns anos atrás. É exatamente o que você falou. Perfeito, mestre. E agora uma curiosidade, antes da gente avançar um pouco mais para o seu mestrado e doutorado, o senhor comentou que começou já a dar aulas, né? O senhor passou por algum tipo de monitoria, alguma coisa assim, porque por mais que você não tivesse ainda contato com o mundo empresarial corporativo, você já demonstrava uma certa atitude empreendedora e uma atitude bastante altruísta para poder passar o conhecimento que você tinha tanta facilidade para obter para outras pessoas também através do ensino? Rapaz, essa história é até interessante, que eu não tenho oportunidade de contar, né? É engraçado que eu entrei, eu virei professor por acaso, tá? E eu virei professor e eu ouvi assim, Causetor, dar aula é igual a cachaça. Depois que você começa, você não para.
Mas sabe como é que eu respondia para essas pessoas? Juro, eu ouvia isso, tá? Eu respondi o seguinte: concordo com você, porque eu não gosto de cachaça, odeio, então, assim, isso aqui eu tô para ganhar um dinheirinho, cara. Daqui a pouco eu paro da aula. Né? Para mim não ia ser cachaça coisa nenhuma, eu não gosto de cachaça, não bebo. Então, assim, e o que aconteceu? Tá? Aconteceu que eu, no vestibular, eu acabei sendo primeiro lugar em diversos vestibulares, né? Então, isso chamou a atenção dos cursinhos e tal. E na época tinha a questão de monitoria. Então, eu fui chamado para ser monitor. O que era? Era à noite, eu sentava numa mesa e os alunos das turmas de manhã e de tarde iam lá tirar dúvida. Olha, a pessoa, eu nem sei, nem era chamado de professor, né? Eu era da mesma idade que eles, praticamente, né? Tinha um ano a mais. Tira essa dúvida aqui, esse exercício eu não sei fazer, né? Comecei como física, de repente eu estava matemática, física e química, nas três, né? E aí, rapaz, foi interessante que logo eu, com 18 anos, tá, deu problema com o professor de matemática. Ele não. Ele foi problema de saúde, ou a turma não gostou dele, ou ele faltou. E eu fui lá e entrei e dei aula, com 18 anos. Falei, galera, cara, eu fui aí, eu estava aí no ano passado. Então, eu acho que esse discurso a galera comprou, gostou, viu ali que era um garoto como eles tal. É óbvio que no primeiro ano de aula a minha didática não é a mesma que é hoje, claro que eu desenvolvi isso, mas eu tinha uma boa didática desde então. O pessoal gostou, eu virei professor. Né? Virei professor ali e com 18 anos assumi uma turma. Aí, com 21 anos, fui chamado por um colégio super famoso aqui em Niterói, o maior colégio de Niterói, aliás, não é o super famoso, é o maior colégio de Niterói. Aí, depois, no Colégio do Rio, cristão, na época tinha 3, 4 mil alunos, me chamou para ser o coordenador do ensino médio, Colégio Zacaria. Olha que legal. Só que aí, no meio de tudo isso, vestibular tinha muito isso, aulão, né? Aí você cobrava lá um valorzinho pro aulão do final de semana, para ganhar dinheiro, né? E assim, eu fazia os aulões e ganhava, só que eu tinha que dividir com o cursinho, natural, né? Eu tô lá, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou empreender. Eu aluguei uma sala, né, num centro comercial e fui dar aula nessa sala. Eu botei lá, aula particular tal, e logo eu vi, poxa, eu vou chamar um cara de geografia, um cara de história, matemática, física e química eu dava, né? Um cara de biologia, um cara de português, uma pessoa de redação, e foram vindo pessoas e de repente eu tinha um cursinho pré-vestibular, que era o meu nome. Interessante que hoje eu tenho muitos amigos que foram alunos desse curso. Era o curso Carlos Heitor. Eu faço Carlos Heitor. Era muito comum isso, né? Eu me lembro tinha o Cídio de biologia, tinha de redação também, esqueci o nome dela, era famosa. Então, assim, aí eu virei o curso Carlos Heitor. Cheguei a ter 300 alunos, assim. Aí eu comecei a ganhar dinheiro, né? Aí era uma coisa interessante, né? Que eu dava aula e estudava. Isso tudo que eu contei antes, eu já estava dando aula. Tá? Minha vida era louca, eu não tinha tempo para nada, né? Mas eu estava ganhando dinheiro, né? Com 18 anos. Poxa, já podia ajudar meus pais, inclusive, né? Desde então. E aí surgiu. E eu sempre gostei de empreender, assim, eu gosto de uma frase seguinte: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez, né? Porque eu olho para trás, rapaz, eu me pergunto assim, não que eu tenha feito muita grande coisa, não fiz nada que outra pessoa não poderia fazer, né? Mas eu olho, cara, eu acho que eu não conseguiria fazer de novo, não. Sabe, se alguém me contasse lá, ó, você vai ter que fazer isso para chegar aos. Eu estou 49, quase vou fazer 50 esse ano, para chegar aos 50 nessa condição, eu falei, não quero, não vou conseguir, não. Porque foi difícil, foi muita coisa, tá? Muita coisa. Eu nunca fiquei parado, eu sempre fazia 5, 6. Eu aprendi. Esse negócio hoje, as pessoas falam de multitask, né? Pô, para mim sempre foi a regra. Eu sempre fui multitask, eu sempre fiz 15 mil coisas ao mesmo tempo, né? E por isso que hoje eu me dou. Aí chegando no hoje eu me dou muito bem com. Eu sou professor, tenho a Iluminos, Academia de Finanças, tenho uma empresa de consultoria, onde a gente roda simultaneamente uns 8, 10 projetos, às vezes um pouquinho mais. Eu tenho uma boutique de M&A, que é a For Capital, a consultoria CHC Finance. Tem um projeto social que eu acho que a gente tem que, né, não pode esquecer dessa veia nunca, né? A gente está num país de muita diferença econômica social. Eu vim também
minha família não era abastada, muito longe disso. Então, assim, eu estou acostumado a ser multitasking. E você sabe disso, né? Você manda um WhatsApp ali e tal, na hora eu respondo, né? Claro, na hora. Às vezes eu estou ali em reunião, agora se alguém mandar zap, eu não vou responder agora, vou responder daqui a meia hora, uma hora, né? Mas eu não deixo de responder. Aí eu falo com pessoas que têm uma função e falam, estou enrolado, não consegui te responder. Eu falo, tem alguma coisa errada aí na tua vida. Ou você não quis me dar atenção, o que também tá ok, né? Eu aceito, né? Então, basicamente é isso. Sim. Não, mestre, acho que muito interessante a questão que você disse, né? O professor teve algum problema ali e a pessoa que estava ali naquele momento era eu. Foi o senhor, e mesmo sem nenhuma experiência anterior em sala de aula, né? Uma idade muito próxima dos alunos, você aceitou aquela oportunidade. Então, eu estava lá em cima na sala de monitoria à noite e o professor da noite faltou, a turma estava sem professor. Quem estava lá? Era eu, garoto, vai lá e faz exercício com eles. Fui lá e fiz exercício com eles uma vez. Aí o professor depois eu não sei se ele saiu ou se ele ficou doente, mas ele não foi, mas, a turma gostou, cara, vai lá você. E eu adorava, né, porque cada hora aula de pré-vestibular, e era pré-vestibular, vou falar o nome aqui porque já acabou Impacto. Quem tem aí seus 50 anos vai lembrar do Só Dá Impacto. Só dá impacto. Quem tem 50 anos vai lembrar, tá? Tinha Tijuca, tinha Copacabana, tinha Niterói, tinha mais lugares aí, tá? E aí, o garoto, vai lá. E, cara, e a hora-aula do Impacto, que era um curso muito bom, era boa, cara, era boa. Ainda mais para um garoto de 18 anos, né, que veio de baixo. Cada aula que eu dava, eu pensava o seguinte, mais não sei quantos reais, mais não sei. Aí, final do mês, eu ia fazer as contas. Cara, esse mês foi bom, um monte de aula extra aí, bom pra caramba, eu adorava, cara. Mas tô contando a verdade, eu podia falar que foi uma hora, nasci professor, não foi nada disso, foi por acaso estamos aqui hoje. Mas, para a gente poder avançar para a segunda pergunta, eu só não posso deixar de destacar a sua atitude de, primeiro, estar preparado, né, para aquele desafio que apareceu sem você estar esperando, e segundo, no bom sentido, abraçar, no seu caso, tudo bem, você dominava o conteúdo técnico, mas não tinha nenhuma experiência prática ali de sala de aula, e você aceitou o risco, encarou o desafio. Né? E é o que eu falo para meus alunos, o despreparado nunca dá sorte. Pois é só preparado que ele deu sorte, né? Ele estava preparado, né? Tava preparado. Isso. Então, assim, a sorte é a concomitância de várias coisas aleatórias, né? Só que se você está despreparado, não acontece nada. Exato. Então, você tem que estar preparado. Isso. Então, eu destacaria dessa fantástica parte que você compartilhou com a gente essas duas questões. Primeiro, estar preparado, e segundo, estar disposto a enfrentar o desafio, né? Mesmo sem ter aquela bagagem completa necessária. Com frio na barriga. Com frio na barriga, total. Exato. Pô, o que eles vão pensar de mim? Será que vão jogar papelzinho em mim, né? Sei lá, vão me vaiar. É frio na barriga, mas eu fui, e aí você vai ganhando confiança aos tempos. Aos poucos. Perfeito. Muito legal, muito legal. E, então, dando continuidade aqui, mestre, a gente percebe, né, que desde cedo você tem essa vocação para o ensino. Foi professor de matemática, como você falou, depois foi ser professor do mestrado, passou por instituições globais, né, na França, nos Estados Unidos, como o senhor falou, Universidade de Princeton, uma das mais renomadas do mundo, né? Então, como que o senhor colocaria para um jovem que está saindo da faculdade, né, e tem aquela certa ansiedade de entender que o que ele conhece são só teorias, talvez até teorias soltas, e fica com aquela ansiedade de querer ir para a prática, aprender na prática? Qual a importância que o senhor diria para esse jovem de não abandonar os estudos rigorosos para construir uma carreira de alta performance? Isso fez diferença para você continuar estudando, continuar aprendendo? Ou depois migrou só para a prática e deixou aperfeiçoamento de lado? Total. Tem um amigo meu que brinca, né? Por que eu fui aprender que seno e cosseno e tal? Mas não é isso, gente. O conhecimento você não vai aplicar
tudo que você conhecer, né? Provavelmente você nunca vai aplicar na tua vida que Moscou é a capital da Rússia, né? Vai aplicar profissionalmente, que não vai aplicar, mas conhecer é bom, saber é bom. E outra, quando você conhece ali seno e cosseno, Pitágoras, essas coisas, você não é decorar. Agora, se você entender a lógica, né, as demonstrações, a tua cabeça abre, o teu raciocínio lógico abre. E a depender da tua profissão, isso é muito importante. Tá? Então, eu fiquei muito tempo estudando teoria, sem ver prática nenhuma. Né? E aí, quando eu dei o meu passo, bom, agora eu quero ir para o mercado, eu vou para a prática, eu estava preparado. Né? E aí aí é bacana, né? Porque você tem condições, quando você conhece muito bem a teoria, assim, a minha carreira, a consultoria caiu como uma luva, porque o que é consultoria? Né? Ninguém vai me chamar para calcular uma hipotenusa de um triângulo retângulo, porque isso aí, né, todo mundo já sabe fazer, software faz. Quando me chama é para alguma coisa que não tem no livro. Né? E aí você conhece a teoria, e é importante você ter a mente aberta para saber onde é que a teoria está dando errado na prática. Vamos desconstruir a teoria até onde ela dá certo e dali desvirtuar um outro caminho para chegar no resultado prático, no que vai resolver esse problema da empresa ou do investidor, enfim, de quem seja. Então, assim, é muito importante. Os meus anos enquanto pesquisador foram muito importantes para eu ser um consultor hoje diferente. Tá? Porque eu não quero desmerecer absolutamente ninguém e não vou fazer isso, tá? Então não entendam jamais por esse caminho. Mas eu conheço muita gente de mercado que aprendeu no mercado, sabe muito de mercado, né? Mas se você tentar construir algo, a pessoa não sabe. Natural, ele não fez. E aí você aprende, quando sabe muita teoria, quando a academia, né, ele te ensina exatamente isso, a construir o conhecimento. Então, é por isso que eu sugiro, assim, eu não acho ruim a pessoa, eu quero mercado, mas eu vou fazer um doutorado, né, um mestrado. Agora, eu só falo uma coisa, faz um mestrado, um doutorado bom. Né? Porque fazer um chinfrim, aí você vai perder tempo. Aí vai botar ali mestrado no currículo e não vai valer de nada. Tá? E tem muito mestrado e doutorado de chinfrim. Essa é a verdade, você não aprende nada. Então, fazer bons programas de mestrado e doutorado para você aprender como a academia funciona, né? Como o conhecimento é desenvolvido, saber o que é uma premissa, o que é uma tese, quando a tese falha, por que falhou, desconstruir a teoria para reconstruir uma outra teoria. Isso é maravilhoso. Isso é o que eu faço nos meus projetos de consultoria. Tá? Então, me ajudou muito. Tá? E você vai me perguntar, eu pensei nisso tudo? É óbvio que não. É óbvio que não. Claro que eu pensei lá atrás em estudar muito, em saber muito, em ir para o mercado agora, fazer algo de prático, tudo isso eu pensei. Agora, essa questão de hoje eu ser consultor, e eu gostava de consultoria, porque eu comecei a fazer cedo com esse meu professor, né? Como eu faço hoje com meus alunos, né? Quem tem aptidão e gosta e quer, eu falei, vamos fazer um projeto comigo, me ajuda que eu te ajudo, né? E aí você aprende. Bom, eu queria ser consultor, mas eu não pensei assim, não, olha só, poxa, eu ficar esse tempo todo que eu fiquei na academia vai ser bom para o Carlos Heitor consultor. Isso eu te confesso que eu nunca pensei. Né? E com o tempo eu fui fazendo essa reflexão. Gente, como é bom! Como isso me construiu, como isso foi bom para ser o profissional que eu sou hoje. Sabe? Doutorado é só para quem vai seguir vida acadêmica. Não é. Essa ideia se construiu no Brasil, porque aqui, não quero generalizar, falar que todas, mas a maioria é assim, aquela academia que não sai da bolha, fica ali, não conversa com o mercado. Aí tem aquela rixa, academia-mercado, quem sabe mais, que é uma bobagem total. Academia e mercado se somam, tem sinergia. Essa é a ideia lá de fora. Eu vivi isso nos Estados Unidos, eu vivi isso na Europa. Né? Eu fui professor da Universidade de Mônaco, cara, olha que legal. Eu dei aula em Singapura, um país super pequenininho, mas organizadíssimo lá na Ásia. Né? Então eu pude ver como que a academia, não existia esse embate academia e prática, era a mesma coisa. Hoje, existe um ranço natural. Esse cara sabe muito, mas na prática ele não sabe, ele é muito longe. O mercado diz isso da academia e a academia despreza o mercado, porque a academia também não sabe resolver os problemas do mercado, fica ali naquela bolha publicando coisas que ninguém nunca vai ler, que não serve para nada. Eu tenho uma crítica muito honesta,
tá mais dura com a academia no Brasil. E eu só falo da minha área, tá? Não estou falando da medicina, da biologia, só estou falando da minha área. Né? Finanças, aí você pode até ir um pouquinho para administração, porque finanças fica ali no campo da administração. Tá? Então, a vida é essa. Às vezes você visiona alguma coisa e constrói, mas às vezes você vê, pô, olhei para trás, cara, deu certo. Nem imaginava que isso ia ser tão importante, mas foi, entendeu? É a tal da sorte, né? Você está preparado. Exatamente, exatamente. Eu acho que quando a gente olha, né, alguns exemplos, por exemplo, um exemplo é o próprio nome do INPA, né, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ou seja, existe a preocupação com a teoria, com o avanço, né, com o chamado estado da arte do conhecimento, mas também existe e deve existir, talvez, par a par de peso de igualdade, a importância e a preocupação com a aplicação do conhecimento, gerando resultado prático, gerando resultado para a sociedade e para as empresas, né? Sem dúvida nenhuma, o INPA não se enquadra nessa crítica que eu falei. O INPA, porque o INPA, a cabeça lá é lá de fora, entendeu? O INPA é a academia lá de fora, veio lá de fora e, enfim, é isso. Pois é, perfeito. Avançando então, em 2014, né, já citamos ela aqui, mas vamos aprofundar um pouco mais essa parte. Você fundou a CHC Finance, né, onde, através dela, atende grandes empresas. E aí, conversando, né, off com o senhor sempre comenta de que na CHC Finance você está sempre incentivando, né, o seu time a pensar fora da caixa. Então, eu queria saber, Campani, como que é fazer a ponte, justamente o que você estava acabando de falar, entre o rigor acadêmico de um pesquisador com PhD e as dores práticas, né, e reais do mercado corporativo e da consultoria. Fala um pouquinho mais para a gente de como que você faz para conciliar essas duas coisas. Não, de forma absolutamente natural, Fred. Isso aí não posso nem falar que é um desafio, porque não é um desafio, não. Tá? A conciliação do conhecimento do seu estado da arte com a prática, ela deve existir, ela precisa existir, principalmente em consultoria. Tá? Para não te falar que tudo são flores, às vezes sim, eu encontro um desafio que não é a academia nem a prática. É que, às vezes, eu quero aplicar algo, por exemplo, investimento, né? uma técnica de montagem de carteira de investimento, que tem uma matemática muito pesada por detrás, muito que no Brasil não se usa, né? E eu vejo dificuldade porque a pessoa que está do outro lado não vai entender, né? Então, para ela é uma caixa preta, e aí eu até entendo, né? Pô, eu não quero que minha tese seja uma caixa preta, né? Então, assim, existe esse desafio. Um outro desafio, muitas vezes você encontra no mercado. Não é a regra, não, tá? Eu tenho a felicidade de conhecer muitas pessoas boas, mas já aconteceu de você encontrar aquele executivo de sucesso, né? O cara está num nível, né? Ele é CFO, até CEO de empresa, só que a formação dele na área de finanças é fraca, né? Ele estudou o livro básico lá, né? E aí você quer fazer o que é o certo, o que o livro nem fala, né? E ele acha que é de outro jeito porque o conhecimento dele é muito raso. E aí isso é um outro desafio que às vezes eu encontro, né? Como é que eu vou falar para um cara desse, um cara que ganha, sei lá, 300 mil por mês, bônus de 1 milhão para cima, que ele está errado, né? E aí você tem que usar, você me contratou para isso, cara, para te mostrar o que você não sabe, mas infelizmente, às vezes tem empresa, a gente procura fugir, que quer só que o consultor vá lá e confirme o que você está fazendo, né? Que chancela, viu, ele está falando, tá legal, precisa de chancela. E eu não gosto, não é minha praia essa não, tá? Minha praia é exatamente, tem um problema que o executivo tem que me falar, eu não sei resolver. Você não sabe resolver. Então, aí eu vou resolver, mas beleza. Não vamos citar nomes aqui, mas para não ser inconveniente por ninguém, mas tem consultor que é quase um vendedor de carimbo, né?
Ah, tem, mas todo mercado, né? Tem professor bom, professor ruim, tem médico bom, tem médico ruim, tem jornalista bom, jornalista ruim. Toda carreira tem isso, né? Enfim, Sim, tem. O cara vai lá, dá o carimbo lá, tal, e enfim, vende. sim. Enfim, é isso. Mas aí não vale a pena nem falar, Mas, vamos falar de coisa boa. Segue aí o jogo, não, vamos seguir. claro. Foi só um comentário aqui para Claro. Mas não aí deixar sim. passar. Não, é bom as pessoas saberem que existe esse tipo de coisa também, né? Sim, pois é. E eu queria pegar um gancho, Campani, na situação que você citou, né, que em algum momento você passou, de ter que lidar com um executivo de alto nível, mas naquela situação, naquele contexto, a opinião dele estava errada e você teve que tratar isso de uma forma adequada, né? Eu vou citar aqui, eu tinha um diretor de recursos humanos, uma pessoa espetacular, inclusive também hoje eu tenho a honra de tê-lo como meu amigo, que ele dizia assim, ó, pessoal, vocês têm que ser bom de sala de aula e bom de recreio. Ou seja, não adianta só também você conhecer o livro, a teoria, se você não sabe, né, o que hoje é denominado de soft skills, né? Como é que Sim, você vai concordo. colocar naquela situação, naquele contexto? Então, queria também aproveitar o gancho dessa situação que você trouxe do CEO, que naquela ocasião estava errado, para entender e o senhor explicar para a gente como que para um consultor, né, atuando no mercado com finanças, os soft skills são importantes. Nossa senhora, eu acho que soft skill é para a vida, né? Para você se relacionar com sua família, com seus amigos, para tudo, né? Sem dúvida nenhuma. E eu ensino muito, né, lá meus alunos, porque assim, a gente tem lá na Illuminos, né, é, 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 uma turma aberta. E a gente fala para eles, cara, não é um curso só. Você não vai vir aqui fazer um curso, a gente vai te mentorar. Né? É muito mais do que só a teoria e tudo bem dada, de forma profunda, é muito mais. Porque não adianta, é o que você falou, você tem que ser bom de sala de aula no recreio, né? Então a gente diz para ele várias coisas, ó, seja ético, não se esconda, né? Ah, trabalhe em grupo, né? Fica lá escondidinho, tal, alguém vai fazer, tal. Pô, não, levante a mão, LinkedIn, seja ativo. Essa é a minha opinião, tá, Fred? Você tem que ser ativo, você né? Eu sei disso. Tem que ser ativo no LinkedIn, né? Cara, não é postar bobagem, né? Não é falar, se não tem nada para falar, não fala. Isso aí eu aprendi, né? Não tem nada para falar, não fala. Mas se você tem algo a falar, fale, se mostre, né? De maneira educada, respeitosa, claro, sempre, mas apareça, né? Soft skill também é você saber lidar com as pessoas, né? É saber que as pessoas, entender que algumas têm o ego muito inflado, então você não pode, né? E eu já cometi erros, né? Eu já cometi erros, claro, diversos na minha vida, mas nessa situação eu aprendi muito, né? Na primeira situação que eu encontrei com ele, que eu lidei com isso, então primeiro, o que eu pensei? O meu time, eu vou instruí-los a nas falas falarem aquilo, para ele ver que, pô, né, que tá errado, né, que não sou só eu falando, para não ser, né. Só que aí, por exemplo, um erro meu na primeira situação que eu vivi poucas vezes isso, tá, umas 2 ou 3 só, então é muito pouco perto do que eu já vivi. Mas na primeira eu errei porque eu cheguei no ponto que eu falei que ele estava errado, mas de maneira respeitosa, tal, mas eu falei na frente do time dele. Aí eu falei, pô, foi um erro que eu cometi, né? Me faltou soft skill, me faltou ali, porque por mais que ele estivesse errado, assim, ele ficou muito mal, porque eu mostrei o livro, falei, cara, olha isso aqui, tá? Porque tava ficando muito assim, não, eu quero que o amarelo seja chamado de azul agora, né? E o azul de verde. Eu falei, pô, mas não dá, cara, amarelo é amarelo, verde é verde. Aí eu abri o livro, pô, deixa eu mostrar, às vezes, pô, tá. E assim, ele ficou mal ali perante as pessoas, né? Mas a partir dali ele passou a me destratar, entendeu? O projeto foi até o final porque tinha contrato e tal, mas ele nunca mais, pô, até então a gente falava, não era amigo, né? Não, amigo não, mas a gente falava direto e bem. A partir daquele momento nunca mais ele quis falar comigo. Eu senti que eu errei nesse sentido. Com a minha experiência hoje, eu teria falado com ele né? E aí, depois, em situações subsequentes, eu fui no privado, falei só com ele e tal, pararia, pororó. Com ele não, com a pessoa envolvida, né? Então você vai aprendendo. E ninguém nasce sabendo, né, Fred? Também vamos tirar esse peso de um jovem de 18, 20, 25 anos,
ter que saber tudo com 18, 20, 25 anos. Não tem que saber tudo. Tem que acertar sempre, né? Não, você erra. Eu contei aqui, eu faço questão de contar, contei um erro que você nem me perguntou, nem pediu para, conta um erro seu ali. Não, eu contei, e depende do contexto, eu vou me lembrar de outras situações que eu aprendi, né? O erro te ensina, cara. Porque, assim, na vida, normalmente, as coisas são gradativas, né, Frederic? Por exemplo, meu primeiro projeto não foi de milhares e milhares de reais, né? Foi de pouquinho, né? Aí você vai crescendo, crescendo. Se você só acerta, aí de repente vem um projeto grande, né? E aqui entenda projeto como uma metáfora, tá? Se você é médico, vem uma cirurgia muito importante, enfim, leve essa metáfora para a tua vida profissional. Aí vem um projeto, no meu caso, grande, relevante, com né, uma situação que está na mídia, por exemplo, né? Se você nunca errou, você não tem a experiência do erro, você pode cometer o erro ali naquele momento. E aí a tua carreira pode toda vir por água abaixo. Então, acho que até isso Deus foi bom comigo, porque Ele me fez errar no momento em que eu podia errar. Né? Os meus erros me ensinaram e não me impediram, né? de seguir a minha carreira e de ser feliz. Então, acho que é isso, é saber lidar com os erros. Tá? Eu sempre falo para os meus alunos também assim, quando alguém falar que você está errado, procure interiorizar isso. Se você tiver certo, pense, por que essa pessoa está falando que você está errado? Tá? Então, mesmo, existe um porquê, alguma coisa, você se comunicou mal, você falou uma coisa que, às vezes a gente pensa uma coisa e fala outra, troca a palavra, né? Você vê, olha, há pouco tempo atrás eu falei, não sei se você percebeu, deixa isso, não corta não, porque, olha, eu falei assim, com os tempos. Você sabe por quê? Porque eu pensei com o passar dos tempos. E eu cortei, passaram e falei com os tempos. Aí eu voltei, não, com o tempo. Tal. Aí eu falei com os tempos. Aí eu falei, voltei e falei com o tempo. Você vai ver na gravação isso. Aí meu cérebro me deu uma rasteira ali, me fez cortar uma palavra na fala, né? Isso acontece. Então, às vezes, a gente tem que se ver. Por que voltando para o ponto, né? Então, assim, se você falou que eu estou errado. Você é bobo, sai para lá, cara, eu estou errado nada. Você está botando um muro, uma parede que você está deixando de aprender, cara. Você está deixando de evoluir como profissional, como pessoa, entendeu? Então, assim, tudo na vida tem um aprendizado. Sim. Então, talvez essa frase seja a mais importante de tudo que eu falei até agora. Então, se você quiser gravar uma frase até então, né, pode ser que mais para frente tenha outra que eu prefira, mas até então tudo que você passa na vida tem um aprendizado. E aprender é sensacional, porque te faz melhor, te faz se desenvolver, te faz mais resiliente, te faz mais forte. Enfim, é tudo de bom aprender. Maravilha, professor. Aproveitando, então, seguindo, falando agora da sua atuação, né, na parte de disputas, né, que envolvem aí a parte de perícia, seu trabalho como perito, né? A gente, quando estuda um pouco aí dos projetos que você já recebeu para atuar, a gente tem um caso um tanto quanto emblemático, né? Eu não sei se você pensou nele como exemplo quando você falou a questão de um projeto que tem uma não ação pensei, mas midiática poderia mais ser. forte. Eu sei do que você está falando. Eu não pensei aí, nele, pensei em outra mais. Exato. Então, assim, a gente vendo os projetos que você já pegou como consultor e como perito, né? Você pegou o projeto de cálculo da tarifa de pedágio da linha amarela em uma disputa, né, pública e ferrenha entre a concessionária privada, né, a chamada LAMSA, LAMSA, e a Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Não vou aqui citar nomes, mas tivemos cenas que eu diria trágicas e cômicas ao mesmo tempo, do prefeito subindo em equipamento de retroescavadeira, coisas do tipo. Então, o que eu quero dizer é um ambiente, né, os stakeholders ali muito conturbado. Como que foi, então, para um profissional de finanças, é claro que sem entrar em detalhes sigilosos dessa experiência, que esse projeto, você como profissional de finanças, se colocou para poder fazer a modelagem, para poder, digamos assim, não ser, entre aspas, contaminado por aquele ambiente?
Como é que foi essa situação? Frederico, vou ser muito honesto com você, sendo isento, fazendo o que você tem que fazer, sendo empático, tá? Ali, nesse caso emblemático da linha amarela, a gente trabalhou com as duas partes, né? Então a gente não foi contratado por uma parte ou pela outra. E eu vou te ser sincero, as pessoas que lidaram com a gente foram muito corretas. Tá? Então a gente fez, a Lanza tinha o time dela envolvido, a prefeitura tinha o time dela, então os profissionais envolvidos foram absolutamente corretos. Claro que nas reuniões cada um puxava para o seu lado, isso é natural, e cabia a gente fazer ali a coisa, o laudo que a gente mentiu primeiro, e por segundo, e por terceiro, né? E as pessoas foram. Porque a gente vive num país de tanta coisa, no mundo, né? Tanta coisa estranha acontecendo, ruim, mas eu acho que ainda tem muita coisa boa. Olha, eu conheci tanta gente boa nessa minha vida profissional, mas muito mais do que gente não boa, mas muito mais, graças a Deus. Tá? Acho que é Deus que faz eu atrair pessoas boas. E ali no caso, eu sei desse caso que você está falando, o prefeito e tal, né? A gente lidou com o corpo técnico, né, da prefeitura, e pessoas absolutamente profissionais. Então, tem muita gente boa trabalhando na prefeitura. Eu já fiz coisa para o estado do Rio de Janeiro. Tem muita gente boa trabalhando no estado do Rio de Janeiro. Tá? Eu posso afirmar isso para vocês. Tem muita gente honesta e competente, sim. Então, ali foi um trabalho que deu muito trabalho, muito, mas foi absolutamente. Me traz muita felicidade pelo ambiente que a gente construiu, a ponto de, numa audiência judicial, a gente ser aplaudido pelas duas partes ao final, algo que eu não esperava, né? E no ano passado, ter tido a audiência em Brasília, né? Eu não pude ir na audiência em Brasília, no STF, tá? Foi a audiência de reconciliação, eu não pude ir porque minha agenda não deixou, mas meus colegas foram e apresentaram o trabalho, e semanas depois, Lanza e Prefeitura fizeram um acordo e selaram a paz. Então isso foi muito bacana. Acabou. Essa novela da linha amarela do pedágio acabou. Né? Então é isso, é muito bacana. Eu estou muito acostumado a atuar por uma das partes, né? Uma das partes me contrata. E aí sempre lembrando, né, que me contrata é uma força de expressão, né? A CHC Finance hoje tem vários consultores que assim, todos foram meus alunos. Eu tenho essa, porque quem foi meu aluno eu conheço ele, né? Fica um ano ali estudando comigo. Alguns lá fizeram mestrado, 2, fizeram doutorado, mais 4. Um fez, Marcelo Levin fez, que atuou também na Lanza, 2 e 4 anos, fez 6 anos comigo. Então, assim, a gente conhece as pessoas, né? Então não tem, as empresas entrevistam, veem currículo, contrato. Elas têm que fazer isso, lógico, mas para mim isso não acontece, eu contrato ex-aluno. E eu já passei know-how para eles, tá? E mesmo atuando contratado por uma das partes, a isenção, a tua reputação vale mais que qualquer coisa. Não só vale mais, como aí tem a questão do seu eu, né, interior, de eu não durmo bem, eu não dormiria bem se eu fizesse uma coisa errada. Então, mesmo quando eu sou contratado por uma das partes, todo mundo que me contrata sabe disso, eu vou fazer o meu trabalho. Vou fazer o trabalho que eu conseguir encontrar que te favorece, eu vou encontrar, vou argumentar, vou explicar. Está aqui o argumento para o teu advogado usar lá na, na briga judicial ou na CVM. Eu faço muita coisa na CVM, né? E minha ideia é sempre conquistar o respeito do outro lado. Eu sempre tenho o objetivo do outro lado e entender o seguinte: Carlos Heitor está ali fazendo o trabalho dele, está fazendo o trabalho que ele tem que fazer. Pelo contrário, eu ainda torço para ele pensar que pena que foi a gente que contratou ele. Né? Lógico, a gente tem que fazer o trabalho para que o outro lado queira te contratar também, né? Porque é isso. Nunca tive problemas, acho que eu não tenho inimigos, acho que posso falar isso. Né? Mesmo essa pessoa lá, eu acho ele não é meu inimigo nunca, nem próximo, e acho que ele também não me considera um inimigo, nada disso. Então eu fiz muitos amigos, na vida. Inclusive amigos que atuaram no outro lado, tá? Eu acho que isso é bem bacana, isso é meu orgulho. Que em casos de, entre aspas, disputas, estavam do outro lado da mesa. Né? Porque o outro lado tem período às vezes atua por um lado e do outro lado tem o outro período, né? Por exemplo, eu vou citar um caso aqui de uma instituição que eu tenho profundo e enorme respeito, é CVM.
Né? A CVM não contrata, não pode me contratar, eles têm o corpo técnico deles. Então, eu sou sempre contratado, né, para o outro lado. Né? A CVM... Então, tinha uma época, né, que eu ia, pô, de novo, pô, mais uma vez, Carlos Heitor lá. Falei, pô, esses caras vão me odiar. Sou sempre eu lá arrumando argumento técnico para a parte, né? Engraçado, eu criei profunda admiração por muitos nomes lá da CVM, alguns já saíram, outros ainda estão lá. Então a CVM é outra instituição que tem muita gente boa lá, é impressionante. Né? E eu acho que eu conquistei o respeito deles, eles entendem o meu trabalho, né? E eu entendo o deles também. E tem casos em que eu atuei, em que eu falei para quem me contratou, isso aqui eu não consigo falar nada, cara. Isso aqui eu não achei nada para te ajudar, tá? Então aceita que isso aqui, né? E com o advogado fala, isso aqui não tem como eu defender, né? Agora isso aqui tem, isso aqui tá, né? Isso aqui tá exagerado, né? Enfim, também é. Ah, e teve um caso que eu não peguei. Teve um caso clássico, né? Que eu não comento quem é por motivos óbvios, que eu falei, cara, não tem como eu pegar, não tem como eu pegar, não vou te ajudar em nada aqui. Quase não que vou te ajudar em indefensável, nada. digamos. Não, olha só, eu não sou advogado, tá? Eu não sou advogado, eu sou perito. Eu estou falando, tecnicamente, no que eu atuo, aliás, agora pensando bem, não foi só um, não. Tem outro que me vem à cabeça, que eu vou esquecendo as coisas, tem outro que me vem à cabeça agora também. Eu não vou te ajudar em nada, cara. Não tenho, não consegui encontrar nada aqui que técnico, né? O teu advogado vai argumentar, ele, né? É o papel dele, mas técnico, o que eu faço, eu não consegui encontrar nada para te ajudar. Sim. Perfeito. Não podemos de forma nenhuma, né, deixar de falar aqui nessa nossa conversa do episódio de hoje do projeto que foi criado, né, por você lá em 2021, né, projeto Jovens Talentos Finanças, né, que traz até no próprio nome algo que ele faz e faz de uma forma belíssima, que é investir na redução da desigualdade social. Então, eu queria, professor Campani, que você falasse um pouco sobre isso, como que surgiu a ideia desse projeto, né? E se pudesse destacar o quanto de bons frutos esse projeto já tem gerado, né? O que o senhor poderia destacar aí de bons frutos concretos? Vamos lá, vou começar pelo bons frutos. Bons frutos, pô, já foram 88 jovens de baixíssima renda, não falo nem baixa, baixíssima renda, tá? Que... De vários estados, né? Vários estados. Esse ano a gente tem 2 do Pará, né? Rio Grande do Norte, minto. A gente tem Bahia, a gente tem Minas, a gente tem, enfim, tem mais aí estado aí que eu estou esquecendo, mas a gente impacta a vida deles, né? A prova disso que já tem gerentes, né? Já tem 2 jovens talentos da primeira edição que já são gerentes nas suas empresas, já estão voando, tá? Com salário. Outro dia eu fui, às vezes eu contrato eles, né? Para fazer projeto comigo. E outro dia eu fui sondar falei, puta, que tu ganha, não tem condição de pagar. O cara tá ganhando salário muito alto, assim. Então isso é muito muito legal, né? Como é que surgiu o projeto? Olha só. Ai, que legal isso, porque uma outra coincidência, tá? Meio que juntou a fome com a vontade de comer. Então, eu vou citar aqui Florian Bartunek, ele é da Constellation Asset Manager. Ele me chamou em 2020, falou assim, diretor, o curso aí que você coordena, na época eu estava no Copiad, que você coordena de finanças, eu queria pagar. Ele me chamou e falou isso, né? Eu fazia projeto lá para a empresa dele, eu queria pagar 10 bolsas, tá? Só quero que você escolha 10 pessoas de baixa renda, só isso. Eu queria pagar. Ele falou isso para mim. Eu falei, pô, caramba, um cara que quer fazer isso, eu não posso responder para ele, sim, valeu, obrigado. Gentil da sua parte. Não posso. Eu me sinto mal, entendeu? Eu me sinto mal em aceitar de graça, entendeu? Sabe aquela coisa, você é chamada aí na casa de alguém pela primeira vez, né? Não é que você é obrigado a levar alguma coisa, um presente, não é isso, mas algumas pessoas, pô, eu tenho que levar alguma coisa para ser gentil com essa pessoa que foi gentil comigo. Então é mais ou menos isso. O Florian falou, falei, não, foi, então olha só. Aí me deu o estalo. Eu vou fazer um projeto em cima disso. E aí eu criei os Jovens Talentos Finanças, a primeira edição 2021, aí primeira edição 21, segunda 22, 2026, estamos na 6ª, olha que legal. Com os 10 bolsistas
patrocinados pelo Florian. E aí eu entrei com um monte de coisa, não é só o curso de finanças, é Python, programação, é mentoria, é psicologia com essa galera que vem de baixo, eu sei muito bem o que é isso, é uma série de coisas. Você tem que dar carinho, o cara tem que ter reforço de matemática, porque ele tem uma base muito ruim em matemática. Enfim, networking, esse cara não tem networking nenhum, Fred. Como eu não tinha quando era novo, né? Diferente de pessoas que já nascem, né, numa zona sul do Rio de Janeiro, numa PUC, já frequentam círculos, né, de alta renda, que você já tem um network natural ali, né? Essa galera não tem. Então, tudo isso, aí eu criei o projeto. E aí, no segundo ano, o Florian falou assim, Caetô, agora eu quero o seguinte, eu quero que você... Ele me desafiou, no bom sentido, consiga bolsas com outras empresas e eu dobro. Aí eu consegui 7 bolsas, ele dobrou. Né? E aí, desde então, nessa inscrição, eu falei, Florian, então, não, nem precisa patrocinar, não, você para sempre é eternizado. Né? Então, hoje o projeto já anda com pernas próprias, né? Então eu tenho que fazer aqui o meu agradecimento às empresas patrocinadoras, né? Patrocínio Ouro, o maior deles, a Brasilprev, muito obrigado, Bemisa, muito obrigado, e FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, muito obrigado. Né? E depois a gente tem o patrocínio Prata, da MGás, né, com 2 bolsas, e a gente tem 3 patrocínios bronze com uma bolsa, a VH Asset e a JGP Crédito, e olha que coisa legal agora, eu tenho o Ghost Angel, que eu chamei assim. Sabe o que é o Ghost Angel? É uma pessoa, é um executivo, né, é um ser humano iluminado. Né? Ele banca uma bolsa há 4 anos, do bolso. E ele falou, Caetô, não, eu não quero aparecer. Eu falei, então tá, bota o nome da tua empresa aí, pô. Não quero. Eu acho que o que ele quer comigo, ele quer que... ele não quer nada, ele quer só ajudar. Mas eu acho importante, assim, é um cara que ajuda sem... Nem aparece o nome dele, nada em troca, nada. Olha que coisa maravilhosa, cara. É um Esse anjo cara, fantasma, só para traduzir aqui. por isso que exatamente, é um anjo fantasma. O cara não... todo ano vai lá e, pô, eu quero bancar e não quero que meu nome apareça. Aí eu falo para ele, mas eu preciso falar lá, porque eu tenho 20. Quem é que bancou essa bolsa? Aí no início até, bota a sua empresa. Eu falei, não, de jeito nenhum, minha empresa, não, vou botar Ghost Angel. Aí criei, e todo ano ele já vai para a 4ª vez patrocinando. Então, isso é mais uma prova que o mundo tem solução, tem coisa boa. A última pergunta, antes da gente anunciar a nossa parceria, vamos lá. A última pergunta, então. Se você tivesse a oportunidade, Campani, de gravar uma mensagem que fosse ser passada no monitor, na TV, de cada jovem profissional que está dando os primeiros passos na construção da sua carreira e quer construir uma carreira na área de finanças, o que você diria para eles? Uma mensagem, né, não tão longa, de 1 minuto, no máximo aí 1 minuto e meio. Tá. Estude muito, tá? Ouçam pessoas com uma trajetória que você admira e aprenda com eles também. Não caia numa besteira que eu vejo jovens caindo, que é o seguinte: começa a trabalhar com 20 anos, estava trabalhar, e aí deixa de fazer o que tem que fazer. É igual no futebol, que você sabe que eu gosto muito de futebol, né? Botar um menino de 17 anos para jogar, tal. Um Neymar, um Pelé, tudo bem, exceções. Mas você vai queimar, vai pular etapas, ele não vai aprender o que ele tem que aprender com 17, 18, 19 anos. Jovens, você com 18, 19, 20, 21, você tem que estudar. Você tem que estudar. Tá? O estágio é para você começar a aprender ali no final da tua faculdade, a ver o mercado como é que ele é, enfim. Tá? Você tem que estudar. E valorize soft skills. Muito bom ponto. Seja humilde. Respeite as pessoas e se faça respeitado. Tá? Por fim, eu sempre comento muito com meus... escolha o seu chefe. Né? As pessoas, eu sou novo, como é que eu vou escolher chefe? Então, eu mal escolho onde eu vou trabalhar. Olha, mas eu quero, né? Eu vou te dar uma bagagem de estudo, de conhecimento que você vai poder escolher. Então, estude para você poder escolher o seu chefe. Não tenha chefe, vou falar aqui, não tenha chefe babaca. O que é o chefe babaca? Que não está nem aí para você.
Ele quer o teu tempo, ele quer o teu resultado para ele ganhar, para ele progredir. Né? E sabe como é que você descobre se o teu chefe é babaca ou não? Fala para ele assim, pô, chefe, eu estou aqui entrando, pô, vou estudar, vou fazer um curso aqui, pô, eu vou precisar dedicar um tempo a mais para o meu estudo, para a minha formação, mas veja, esse meu conhecimento eu vou aplicar aqui, então, poxa, eu estou aprendendo lá para aplicar aqui na empresa também, então todos sairemos ganhando. Se ele desprezar, né, é porque ele é babaca, ele só quer, você não é você, você é um agente ali, é um CPF que faz parte, ele precisa de você fazendo o que você tem que fazer. Tá? Então, o chefe bacana, né, quando você tem 20 anos, 21 anos, ele vai te estimular a estudar, a aprender, porque é isso que vai fazer você ser feliz. Ser feliz. Né? E para ser feliz, a gente sabe que ter uma carreira que nos faça, uma carreira que nos deixe frustrado, triste, a gente não vai ser feliz. Então, eu quero na vida ser feliz. E para ser feliz, eu tenho um monte de coisa que tem que acontecer. Uma delas, eu acredito, é você ser feliz profissionalmente. E para você ser feliz profissionalmente, você tem que ter conhecimento. Se você ficar pulando etapa e deixar de estudar no momento certo, esse caminho aí não vai dar bom. Perfeito, perfeito. Muito bom. Acho que o pessoal que estiver assistindo o episódio aí, depois dá um replay nessa mensagem final, né? Que vai ser muito importante você aí refletir bastante sobre tudo isso que essa mensagem que o professor deixou. E antes da gente encerrar, né, a gente tem uma surpresa para divulgar aí para os nossos espectadores, né, professor? Que é uma parceria que o Nunca Almoce Sozinho podcast está fazendo a partir de hoje com a Iluminus Academia de Finanças. Então, nada melhor, né, do que o diretor acadêmico e fundador da Iluminus para poder falar um pouquinho dessa parceria que a gente está falando a partir de hoje. Isso se encaixa muito dentro do que eu falei há pouco do Florian, né, do exemplo que quando alguém te convida, né, você é um cara fenomenal, cara. Então, assim, eu falei, eu tenho que dar eu tenho que fazer alguma gentileza com ele. Então, o que eu falei com o Frederic, pessoal? Que a gente tem uma turma lá de formação em finanças, começa dia 7 de março, agora sábado, sem ser, a gente está gravando numa sexta-feira, né? Provavelmente no próximo sábado, quando você estiver vendo. Se der tempo de você, se for para você o curso, ainda tem poucas vagas lá. Se você se matricular, a gente vai te dar um desconto especial. Lá não temos política, o desconto lá é para quem paga à vista. Tá? E a política lá de desconto é o jovem talento, mas ele tem que comprovar ser de baixa renda. Mas a gente fez uma parceria aqui com o Frederic para dar um desconto especial, e quando eu falo especial, que é só essa parceria que vai te dar, então só comenta lá que você viu o podcast e é isso, tá bom? Então, não poderia deixar de te trazer alguma coisa especial, Fred. Parabéns por tudo que você tem feito. Você é um baita profissional, que eu sei. Eu conheço o Frederic profissional, né? Também. Então, eu gostaria de elogiar o profissional, Frederic. E, como ser humano também, aí não tem nem o que falar, né? Você é um cara iluminado. Parabéns aí, parabéns por esse podcast. Muito obrigado, professor. Então é isso, pessoal. A gente encerra por aqui. Episódio espetacular número 2, e vem muita coisa boa por aí, né? Depois dessa parceria que a gente está fazendo com a Iluminus Academia de Finanças, tá bom? Muito obrigado, professor. Até mais, um forte abraço, e a você também, nosso acompanhante aí, continue seguindo aí as nossas redes, que a gente vai ter novos episódios aí, cada um muito interessantes como foi o de hoje, tá bom? Forte abraço para vocês.